Oi, eu sou Luísa Mandetta e hoje é dia de falar sobre a tríade emocional no Enneagrama. Você está acompanhando o canal e a gente já falou sobre os físicos. Falei características do tipo 1, do tipo 8, do tipo 9, através dessa janelinha de percepção que é a janela da tríade da mente. Por que a gente deve saber sobre isso? É um dos temas que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo hoje, tá? Então você vai terminar o vídeo de hoje sabendo por que é que eu tenho que saber sobre tríade da mente, qual é a emoção básica, a emoção profunda ligada a essa tríade, que é a tríade emocional, quais são as características dos representantes dessa tríade e algumas dicas ali de melhoria, de processo de desenvolvimento, porque estudar Enneagrama, saber Enneagrama, tudo isso pode ser uma diversão, pode ser muito gostoso, pode ser muito revelador, mas se não for para você melhorar, não sei por que você está estudando. Então eu sei que você está aqui porque você quer melhorar a sua convivência com as pessoas importantes para você, melhorar o seu olhar para a vida de uma forma mais significativa, e hoje você sai daqui então com algumas dicas práticas. Como sempre, a gente inicia uma conversa aqui e ela finaliza ou continua, né? Porque a gente não tem uma data de fechamento, de finalização, mas a conversa que se inicia aqui, ela continua na Escola 963. Então, eu sempre te encorajo a aprofundar. É claro que se você for para a escola eu vou ficar muito feliz, mas independente de ser na escola ou não, eu sempre te aconselho, te encorajo muito a aprofundar, porque Enneagrama é uma sabedoria, a sabedoria não combina com pressa, então vale muito a pena você dar uma olhada com mais profundidade, com mais vagar, vale a pena você saborear, porque muitas vezes o mundo, né, lá fora nos convida a fazer uma corrida rápida, né? Eu me lembro uma vez eu estava em um museu e aí estava tendo uma performance dentro do museu. Eu demorei um pouco para entender, eu sou um pouco lenta, né? Mas eu demorei para entender, mas era uma performance dentro do museu de pessoas correndo com muita rapidez. E eu falei, mas por que esse povo tá correndo aqui dentro? Será que tá chovendo lá fora? Eles querem fazer Cooper aqui dentro do museu? Não, era uma performance para falar como as pessoas vivem a vida hoje em dia, sabe? Para falar como as pessoas olham as obras de arte hoje em dia, como é que as pessoas apreciam o belo hoje em dia. E pode ser que mesmo você não sendo um físico, quando a gente fala de rapidez, talvez a gente pense imediatamente num físico, né? Podemos até, se a gente expandir aqui a nossa imaginação, pensar num mental, porque a cabeça está muito hiperativa, né? Mas pode ser que você, que é um emocional, esteja assim na vida também, sabe? Rápido demais, aonde deveria estar devagar, né? E lento demais para a tomada das decisões importantes da sua vida. Por quê? Pessoal, quem é do mundo do Enneagrama sabe que Gurdjieff não falou sobre tipos, não definiu do tipo 1 ao tipo 9, ele fez uma classificação diferente. Mas se tem uma coisa que Gurdjieff trabalhou e trabalhou muito, de maneira muito profunda, foram as tríades da mente, né? Se de uma maneira didática a gente pudesse separar 3 partes da nossa mente, entre físico, emocional e mental, e ele não fez isso à toa, ele fez isso porque o grande trabalho de Gurdjieff, seja você um crítico, né, do trabalho dele ou não, você duvidando de algumas coisas que aconteceram, críticas de fatos reais que aconteceram mesmo, mas não há como negar que a motivação dele ali, ou uma delas, foi a melhoria do ser humano através de um trabalho muito profundo. E ele entendeu de uma maneira que não há como negar, hoje em dia eu tenho quase uma década, né, de trabalho com as pessoas através do Enneagrama, não há como negar que trabalhando a tríade da mente é possível ter um nível de desenvolvimento diferenciado, tá? Então é interessante perceber isso porque eu tô falando da rapidez, né? E muitas vezes quem é emocional é coração puro, e o coração ele pode ser volúvel. Eu tô sentindo que eu tenho que fazer uma coisa. Eu tô sentindo que eu tenho que me adequar ao outro, eu tô sentindo que eu preciso mudar os planos aqui, né? E aí pode ser que fique muito volúvel, fique muito líquido, né? E aí não é legal, né? É claro que a gente está trabalhando aqui nos excessos, na calibração dos excessos, né? E aí, por falar em Gurdjieff, era muito importante para ele, era muito caro para ele, e não há como negar que, não, né, que isso é errado, que não que a gente fosse equilibrado, sabe? Ou pelo menos eu traduzo assim, né? Não dá para você ser 33.3 físico, 33.3 emocional e 33.3 mental. Mas que a gente busque um certo equilíbrio nisso, porque um certo equilíbrio nesse desequilíbrio, né, do centro de inteligência. Por quê? Porque você tem um centro de inteligência que predomina. Eu, no meu caso, você sabe que eu sou uma tipo 6 no Enneagrama, então o meu centro mental está predominando. Eu posso imaginar que os meus outros centros estão subutilizados,
estão reprimidos, estão me deixando longe do potencial ou da natureza humana, que é algo um pouco mais integral do que esses certos fragmentos que a gente vai vivendo, tá bom? Recado especial para você que trabalha atendendo através do Enneagrama. A gente sabe que cada um tem uma linha de estudo, existem escolas diferentes, mas enfim, você já me ouviu falar disso algumas vezes, que se existe um consenso, o consenso é: você não pode dizer o tipo da outra pessoa. É importante que você tenha métodos e ferramentas para ajudar essa pessoa no seu encontro, tá? No encontro do seu próprio tipo. E pode ser que se encontrar através dessa tríade da mente seja um bom caminho para isso. Né? Então, o recado, né, começando aqui a responder as perguntas, né, desse vídeo: por que eu tenho que saber de tríade da mente? Essa é uma boa justificativa, porque vai te ajudar muito, enfim, você que está conhecendo o Enneagrama, vai ajudar você a se encontrar dentro dos tipos, e você que trabalha, né, atendendo pessoas, dando aula, vai te ajudar a ajudar esse cliente a se encontrar. Tá? É bem comum o tipo 3 se confundir com 7, o tipo 2 com 9. Né? O 4 com 8, né? Vai variar aqui dependendo dos subtipos. E aí o centro da mente, a tríade da mente, vai te ajudar nessas respostas, vai te ajudar a fazer perguntas para que essas pessoas chegam no tipo certo, tá bom? Então, isso é bem interessante de perceber. A outra questão que a gente vai falar sobre as emoções, né? Então, sempre se falou que a tríade física era a tríade da raiva. Né? Já tem vídeo sobre isso. A tríade mental, a tríade do medo, e a tríade emocional, a tríade da imagem. Existem também autores que você vai ouvir falando sobre a vergonha, né? Imagem, vergonha, alguma coisa nesse sentido. Mas foi muito interessante a bandeira que a professora Beatrice Chestnut levantou, quando ela levantou a bandeira falando assim: peraí, a gente está falando de emoções, né, básicas, né, raiva, medo. Por que a gente não deu tanta importância também para essas emoções ao falar da tríade emocional? E aí ela levanta a bandeira de maneira cirúrgica para falar: olha, não há como desvincular a emoção da tristeza a essa tríade. Né? E é muito interessante de perceber que no contato aqui com as pessoas, o quanto isso é verdadeiro, é real, né? Luísa, mas você está falando que o 2 é o sol do Enneagrama. Eu aprendi que ele é o sol, que ele é a alegria do Enneagrama. Você está me falando que ele se vincula à tristeza? Olha, sim. Tá? Sim. Né? E Luiz, o 3, que é o empreendedor, que é a pessoa muito voltada a realizações, a atividade, que você olha pra ele tá sempre disposto, ele tá parecendo aquela pessoa, sabe, o tempo todo pronta pra vida. Você vai vincular ele à tristeza. Sim, gente, esse vínculo da tristeza com o tipo 3, ela, pra mim, até um pouco mais clara do que em relação aos outros tipos, por incrível que pareça. Porque se a gente entender que ele é o mais emocional dos emocionais, né, depois que ele rompe aquela barreira ali, né, da personalidade muito rígida, a gente não tem como desvincular a tristeza desse tipo. E no dia a dia aqui dos atendimentos, né, de estar em contato com as pessoas de uma maneira profunda, de uma maneira cada vez mais com menos máscaras, né, que é isso que acontece quando você tem um relacionamento com o cliente a longo prazo, né, com aquele seu aluno, com aquele seu cliente que você atende há muito tempo, você começa a perceber que sim, o 2 é muito conectado com as pessoas, que ele pode fazer o aniversário com 200 pessoas, que ele pode ser a pessoa que enche a sala, que leva alegria para os ambientes, e ele pode ser extremamente solitário, extremamente triste, né? Ter uma vida muito diferente do avatar, né? Do que ele passa socialmente para uma vida real que ele tem ali entre as 4 paredes. Então, é muito interessante perceber a importância da tristeza, né? O peso da tristeza na vida desses 3 representantes, tá bem? Bom, então, vamos para algumas características, gente. Acima de tudo, a gente vai conhecer representantes que têm, obviamente, é óbvio, né? O coração, as emoções meio que à frente de tudo, né? O plexo solar tá meio que dominando ali as ações, as motivações, tá? Então, ao passo que o mental vai raciocinar, pensar, planejar, ponderar, né? E por isso também ser inseguro, aqui a gente também vai ver insegurança, mas uma insegurança muito voltada à conexão com os outros. Acima de tudo é isso, são pessoas que elas vão usar muito essa conexão.
muito o sentir, né? Eu sinto que está caminhando para um lado bom, eu sinto que eu consegui passar uma boa impressão, eu sinto que as pessoas gostam de mim, eu sinto que eu preciso mudar, tá? E é óbvio que eu não preciso nem falar que existe uma dificuldade acerca disso, né? A gente pode ver alguns riscos, né? Porque, claro, eu falei do desequilíbrio, né? Então, imagina que eu esteja com o meu coração comandando todas as ações da minha vida, mas eu preciso pincelar um pouquinho de razão também. Mas eu preciso pincelar um pouquinho de físico, de instintivo também, né? Então, senão eu vou ficar muito coração à flor da pele, e pode ser um dos grandes desafios que aí você que é aluno da 963 me lembra, porque tá no nosso roteiro desta mesma aula que a gente vai ter, que a gente leva um pouco mais de exemplos, profundidade e detalhamentos para a escola, porque lá sim a gente tem tempo, tudo, né? Então você me puxa lá, porque tá no nosso roteiro pra gente falar sobre isso, que é um dos grandes desafios que eu encontro aqui no individual, que eu encontro aqui no atendimento das pessoas que de fato estão buscando essa melhoria, essa saída da angústia, tá? Angústia é um tema importante, significativo para esses 3 centros, tá? E aparentemente a gente não vai ver, talvez você olhe e fale, tá bom, Luísa, angústia é a cara do tipo 4, né? Mas é difícil a gente vincular a angústia ao tipo 3, é difícil a gente vincular a angústia ao tipo 2 quando a gente está no superficialidade. Quando a gente vem pro humano, quando a gente vem pro verdadeiro, pra essência, pra natureza com N maiúsculo, a gente vai ver angústia. Por quê? Porque é muito importante para esses representantes a necessidade de aprovação. E um medo enorme, gigantesco, que é o medo do ser humano, não é deles, mas é um medo enorme, gigantesco em relação ao abandono. Ah, Luísa, mas você fala muito disso em relação ao 9 e ao 6. Gente, tudo que é do 9 e do 6 me parece que é uma coisa meio básica do ser humano, sabe? Agora, o porquê, o como cada representante lida com isso é que é interessante da gente perceber. E o abandono aqui, ele tá muito vinculado assim, olha, eu preciso agradar, eu preciso emplacar, né? No sentido assim, as pessoas precisam me admirar, eu preciso fazer a diferença, eu não posso ser mais um. E eu posso estar falando isso, você está falando, acho que ela está falando do tipo 3. Não. Você está falando de mais um, ela está falando do 3, mas também o 4, né? Ah, você está falando de ser insubstituível, então ela está falando do 2. Gente, a gente pode até aprofundar nisso em algum momento, tá? Mas de uma maneira geral, é muito importante a gente entender que para os emocionais, é importante para você entender você que é emocional, porque assim você vai ter a sua chave de virada, de desenvolvimento. É muito importante entender que ele é meio orientado pelo que o outro está percebendo dele. E aí algumas opções, tá? Então pode ser que você que seja emocional não concorde com isso a primeiro momento e que vai precisar de um tempo para refletir, você vai ficar com raiva. Se você for emocional mesmo, você vai ficar com raiva de mim, não vai voltar mais aqui. É brincadeira, tá? Mas assim, os emocionais com nível de desenvolvimento mais calejado, sabe? Assim, não tô falando gente que faz mais curso, não é isso. Mas é gente que tem uma consciência mais expandida, eles têm a humildade de sentar e falar assim, cara, eu preciso parar, eu preciso voltar esse radar que é pro outro, pra mim, né? Para o que eu gosto, para o que eu sinto, né? E me desvincular um pouco em relação à expectativa do outro, né? Quantos e quantos emocionais, eles vivem uma vida que não é deles, né? Porque o outro quis, porque o professor admira, porque os pais, porque a família, o marido, a esposa, entende? Então tem uma necessidade muito grande em abraçar, em agradar, sabe, em ter esse vínculo com as outras pessoas que são pessoas importantes para eles. Ok, é do ser humano, a gente precisa fazer laços, senão a gente vai adoecer, mas o que a gente vai trabalhar aqui é esse excesso, tá? Será que você vai parar um projeto mesmo porque você recebeu uma crítica negativa? Né? Será que isso é tão impactante mesmo? Será que você vai perder um dia da sua vida com baixo astral porque alguém olhou atravessado por você ou porque alguém não teve o reconhecimento que deveria ter segundo a sua ótica? Então, quando a gente começa a perceber que tudo isso é uma ilusão, né, da personalidade, assim como eu sou uma 6 e eu percebo que quando eu estou buscando segurança demais, eu estou na ilusão aqui da minha personalidade, né? Então, quando o emocional percebe que essa questão da validação, do agradar o outro, né? Quando ele começa a perceber que isso é uma ilusão da personalidade, isso tudo vinculado às questões de infância, a gente já falou sobre isso, ele começa a ficar um pouco menos preso, né? Para não falar mais livre, que talvez isso seja também uma utopia, né? Mas ele começa a ficar um pouco menos preso, tá bem? Ok? A gente vai ver também
uma dificuldade muito grande em descobrir o que sente, tá? Eu trabalho muito sobre isso através do Mapa dos Sonhos na escola. Inclusive, quem é da escola há mais tempo sabe que o projeto Mapa dos Sonhos, que é um produto, que é um curso que você compra hoje separado, que te ajuda, que se sistematiza, né? Como você realizar os seus sonhos e como você diferenciar sonhos de projetos, né? Ah, Luiz, eu fiz meu mapa dos sonhos, eu quero ter um carro. Não, você não entendeu o que é mapa dos sonhos, tá? Então, como você diferencia sonhos de projeto, como você diferencia sonhos de ilusão, de fantasia, tudo isso está sistematizado de uma maneira muito simples. E ele surgiu como eu dando uma aula para um dos emocionais, né? Falando, ó, atenção, vocês são um dos que menos conseguem realizar sonhos, né? Um dos que mais consegue mudar a vida das pessoas ao redor, mas um dos que menos consegue realizar ali o íntimo, sabe? Porque, claro, o radar voltado para os outros, né? É muito bonito de entender que isso pode ser muito lindo, se calibrado, né? Como eu disse. Então, é interessante, os emocionais, eles relatam muita facilidade, o que pode ser uma dificuldade real para os outros tipos, né? Mas muita facilidade em sentir a dor do outro, em sentir o estado de humor do outro, né? Eu me lembro de uma emocional contando que ela estudou em uma sala e ela fez uma faculdade que era, por característica, ter mais alunas mulheres, tinha um homem e, sei lá, 30 mulheres. E o professor falava, gente, por favor, saia menos da sala. Toda vez que vocês voltam, todas as mulheres ficam reparando, olhando, né? É uma coisa natural, mas essa pessoa que é emocional, ela falou, Luísa, como aquilo caiu numa luva pra mim, sabe? Porque parece que tinha um radar, assim, né? A pessoa tá chegando, parece que tinha um imã, né? Eu quero saber como é que ela tá, né? Eu quero saber, sei lá, só de eu olhar, eu já sinto que tem alguma coisa diferente, né? E como eu conheço a maioria das pessoas profundamente, ela contando, né? Eu já sei que talvez aquele problema que ela estava tendo ali com o relacionamento se desenrolou pro bem ou pro mal, ou seja, eles podem ter esse nível de captação do que está acontecendo com a vida do outro de uma maneira meio assim, trem-bala, sabe? Trem-bala, né? Quem já andou de trem-bala sabe, um percurso que você faz de 600 quilômetros, que duraria 6 a 8 horas aqui, você faz em 2 horas e meia. Então eu que sou uma mental, vou demorar muito mais tempo, né? Vou de cometa, né? Pra quem já andou de ônibus sabe, né? Então eu vou, o cometa é só a palavra, tá, gente? É um ônibus que vai devagarzinho, né? Então eu vou de ônibus, né? E o emocional, ele vai de trem-bala, sabe? Ou seja, rapidamente ele sente o que o outro tá sentindo. Gente, isso pode ser maravilhoso e pode ser um grande problema também, eu não preciso nem entrar aqui, vocês usem sua imaginação, né? Usem sua imaginação para entender quais problemas derivam disso e quais maravilhas também derivam disso, né? Olha que interessante a gente saber sobre o nosso centro de inteligência, justamente por quê? Porque se você convive com alguém que é emocional, você não sendo, você vai entender por que a pessoa faz coisas que você, né, não entende, às vezes não valoriza e muitas vezes até se irrita. E para você que é emocional, por que você está investindo tempo em coisas que está te distanciando, né, dos seus verdadeiros sonhos, tá bem? Ok, gente, tem uma coisa aqui pra gente chegar ao nosso final do vídeo, que é uma das coisas que eu acho mais incríveis assim do emocional mais trabalhado, mais desenvolvido, que é o grande nível de flexibilidade que você que é emocional pode ter. Então é muito bonito ver essa... É claro que quem é regido só pelo coração vai ser uma pessoa mais volúvel. Então vai estar aqui, vai ser igual quem morou em São Paulo sabe, né? 4 estações num dia só, então você vai ser essa pessoa. É claro que isso pode ser negativo, mas é bonito quando a gente percebe uma certa leveza, um certo assim, olha, tá bom pra você, então eu consigo mudar, né? Já que uma das regras da vida é a adaptação, é a mudança, esses, né? Os emocionais, eles talvez saiam na frente, sabe? Muita flexibilidade. Quando bem dosada, ótimo. Ponto pra você, usa isso ao seu favor, tá? E uma das coisas muito negativas, e eu quero deixar também aqui de lembrete pra você que é aluno meu da 963, eu quero falar sobre essa questão negativa, tá? Me puxa, porque é uma das coisas que eu mais vejo atravancar a vida aqui das pessoas que eu atendo de uma maneira mais próxima, tá? Então me puxa pra falar um grande ponto negativo que se dá em relação ao centro emocional quando ele tá desequilibrado, quando ele tá sem trabalho interior, ok? Pessoal, dicas de melhoria, use e abuse do símbolo, ok? Se você é 2, você tá predominantemente emocional. Olha pro 8, que é um físico. O que você pode trazer do físico para sua vida? Ok? Olha pro 5. Ah, Luísa, você deu uma viajada aí. Dei, mas fica tranquilo que vai dar certo, tá? Olha pro 5, que é o mental.
ok? O que o 5 pode trazer para a sua vida? Você já é um emocional predominante, o que esses dois podem trazer para a sua vida de uma maneira um pouco mais direta, tá? Mas o que o físico pode te trazer, o que o mental pode te trazer? Mesma coisa no 4, né? Você é um emocional predominante. Dá uma olhada no 1, que é um físico, né? O que o 1 pode te trazer de coisas práticas e o que você não faz que o 1 bem... Não é, ai Luiz, a minha mãe é tipo 1, então eu vou imitar ela. Não, vai dar confusão, tá? São as melhores características do ponto 1 no Enneagrama. O que ele pode trazer para sua vida, tá? E você tem uma ligação direta com 2, mas vamos pensar um pouquinho no 7. O que o mental, né? O que o 7, o que esse ponto mental pode trazer para a sua vida hoje? Dá uma estudada no ponto 7, vê o que você precisa ter, às vezes uma certa leveza, uma certa alegria, uma certa descontração para uma vida muito pesada e muito profunda que você tem a tendência de ter, né? E o 3, né? Que é o emocional predominante, o mais emocional dos emocionais, embora você finja não ser, né? E isso te custa muito caro. O que o físico, através da representação do 9, mas pode trazer a representação dos físicos, né? Do centro de inteligência físico instintivo, o que ele pode trazer para sua vida, esse equilíbrio em fazer verdadeiramente, né? Não fazer para esconder uma tristeza, não fazer para esconder o seu dificuldade em valor. Aliás, você que é meu aluno, você sabe disso, né? O emocional está desconectado em relação a valor e ao amor, tá? E a gente estuda isso um pouco mais profundamente lá na escola, mas isso é talvez assim o âmago para perceber o como você pode sair dessa lama que é uma vida regida só pela personalidade, tá bom? Falei do 9, não tem como não falar do 6 para você que é 3, porque ele vai ser um representante também do mental para você. E quais são as dicas do tipo 6 para você? O que ele pode te trazer? Então a gente tem vários vídeos aqui no canal que pode te ajudar em relação a isso, mas o Enneagrama ele deveria ser uma sabedoria prática para o seu dia a dia. E ao olhar o símbolo, né, se você é um emocional predominante, use e abuse do físico, né, do físico, tô aqui em cima, né, do físico, use e abuse do mental, né, assista às outras aulas dos outros centros com atenção, porque de fato viver só com o coração vai te dar muito, você vai ter muito prejuízo em relação a isso, né? É difícil ter, mas a gente precisa buscar essa união, né? Essa união de ser um pouco dos 3, por que não? Por que não, né? Já que a gente não vai ser 33,3 de cada um, mas por que a gente não pode diminuir essa distância um do outro, né? Bom, se você gostou desse vídeo, se você acha que ele é útil para alguém do seu convívio, mande, compartilhe. Uma das responsabilidades que a gente tem ao conhecer a sabedoria do Enneagrama, de fato, é disseminar, e disseminar de uma maneira séria e não que seja apenas uma brincadeirinha, né, de mesa de bar, porque eu sei que o Enneagrama ele pode ser muito divertido, muito revelador, mas não vamos cair no erro, né, de usar ele como uma brincadeira, porque ele pode revolucionar a sua vida. Ele pode ser mais um curso, ele pode ser mais alguma coisa que você saiba, né, mais uma tipologia, uma coisa, né, que você saiba, como tem vários outros por aí, ou ele pode ser um caminho de fato de revolução da sua vida, dos seus relacionamentos e da sua missão de vida em relação a trabalho, em relação ao que você veio fazer. Curta esse vídeo e não deixe de se inscrever no canal, né? A maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal. Então se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta para eu saber que você está gostando, para eu saber o que você quer mais assistir, e eu te aguardo no próximo vídeo.